Salve, quebrada de Jesus. E aí, como é que vocês estão? Espero que seja bem, para a honra e para a glória do Senhor. Eu vou dar continuidade no, no Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Deixa Deus sonhar em você. Moisés foge para Midian. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que vocês está por que vocês por que você está espancando o seu amigo? Perguntou Moisés, ao que havia começado a briga. O homem respondeu: Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. E tentou matar Moisés. Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou a água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: Por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde está ele? Perguntou o pai. Por quê? Porque o deixaram lá. Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés, mas chamou de Gerson. Mais tarde, ele deu à luz, mais tarde, ela deu à luz a um menino, a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: Sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu, os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Até aqui. Eu quero orar antes da gente começar a falar dessa palavra, né? Pai, boa noite, Jesus. Boa tarde, bom dia. Não sei que horário que as pessoas vão ver esse vídeo, mas
Até aqui eu agradeço por ser o Senhor que me conduziu. Até aqui eu agradeço pelo Senhor estar me sustentando com a tua misericórdia, com a tua graça. Que o Senhor acampa, Pai, os teus anjos ao redor e ao redor da minha vida. Fecha a boca do leão que brama, Pai, querendo as nossas vidas. Mas as nossas vidas são tuas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né? Vamos começar aqui do versículo 11. Tem uma palavra aqui que me intrigou bastante, que eu até perguntei pro Senhor uma vez. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Aí aqui no versículo 13, ele fala: no dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo. Como que Moisés sabia que os israelitas que estavam ali sendo oprimidos, que estavam na base do jugo dos egípcios, eles eram o seu povo? Você sabe me falar por quê? Porque quem tem a marca, quem tem a marca da promessa de Deus, ela pode estar no meio dos egípcios, ela pode estar no meio dos filisteus, ela pode estar no meio do Rio de Janeiro, ela pode estar na Arábia, ela pode estar na África do Sul, ela pode estar na Ásia, está na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, ele pode estar aqui no Brasil, pode estar no Japão, na Indonésia, na Índia, no México. Mas quem tem a marca da promessa conhece. Conhece quem é igual a você. Você conhece, quando você vê de longe uma pessoa que você não vê há anos. Aí você olha para ela assim e você fala: "Nossa, eu conheço aquela pessoa de algum lugar". Aí você esforça a sua cabeça, tá ligado? Para você lembrar da onde que você conhece aquela pessoa, daí piu, vem. Aí você lembra quem que é ela, da onde vocês se conheceram. E assim foi a memória de Moisés. Deus não deixou Moisés se esquecer quem ele era. Deus não deixou Moisés se esquecer de onde ele veio, quem ele era, quem era a mãe dele, quem era o pai dele, os irmãos dele. Deus não deixou Moisés se esquecer disso. Pelo contrário, portanto que na própria palavra fala: Moisés foi visitar seu povo. Seu povo. Nós, eu, você que está ouvindo essa palavra, somos o povo escolhido de Deus. Somos o povo, somos uma geração eleita por Deus. Não porque eu sou bonita, ou porque eu sou jovem, ou porque eu sou isso, eu sou aquilo, não. Foi porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui, dando continuidade, durante uma dessas visitas de Moisés, ele viu um egípcio maltratando um dos teus irmãos. Então ele pegou, olhou para os lados e viu que não tinha ninguém por perto, e matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Imagina, Moisés vai lá, mata um egípcio por causa de seu povo. Moisés mata um egípcio por causa de seu povo, por causa de sua nação. Antes mesmo dele saber, antes mesmo dele ter uma conversa com Deus,
Ele já estava tomando posse de uma liderança que ele nem imaginava que ele teria. Mas ele tomou posse dessa liderança. Ele tomou posse dessas vestes. E eu te pergunto, você tem tomado posse da liderança que Deus tem colocado nas tuas mãos? Você tem tomado posse das vestes que o Senhor tem colocado sobre a sua vida? Porque imagina o quão difícil foi para Moisés ter que matar uma pessoa. E ele ficou com esse remorso. Ele ficou com essa culpa para ele. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que por que você está brigando com o seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou? Perdão. Quem o nomeou? Quem o nomeou? Nosso juiz. Aí o homem perguntou: vai me matar como matou o egípcio? Quando a gente veste, toma posse de algo que Deus nos deu, a gente tem que fazer escolhas difíceis. A gente tem que tomar decisões difíceis. Mas só que não cabe a mim, não cabe a você ceifar a vida de alguém. Não cabe a mim, não cabe você a cortar os sonhos de alguém, a cortar as dificuldades que alguém tem e que você não tem, que você fala, mas isso é tão fácil, fácil para você. Mas para quem está passando, para quem tem uma limitação ou tem uma dificuldade, não está sendo fácil. E para Moisés não foi nada fácil tomar essa decisão. Moisés, porém, defendeu as moças. Aqui, ó. Perdão, eu pulei, gente. Moisés teve medo e respondeu: com certeza, e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. O Senhor, ele é tão grande, ele é tão misericordioso conosco, porque mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas escolhas erradas ou, ou certas, ele nos dá livramento. Ele nos aproxima cada vez mais dele, porque muitas das vezes não é ele que se afasta de mim, sou eu que me afasto dele. Não é Deus que me esquece, mas é eu que esqueço ele. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água, encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então alguns pastores chegaram, as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. Versículo 20. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou a mão de sua filha Zíbora.
Outra parte que me chamou a atenção aqui nesse texto, Moisés teve, Moisés teve medo. Quando chegou em Midian, estabeleceu-se junto a um poço. Aonde que Jesus estava sentado para ele conversar com aquela mulher? Num poço. Jesus, ele nos leva à beira de riachos tranquilos. Ele nos leva a perto de poços, da onde flui a tua palavra, da onde flui a tua graça, a tua misericórdia. E até quando você vai ficar sentado olhando para a água e não beber dela? Até quando você vai ficar parado na beira desse riacho, na beira desse rio e não beber dessa água? Não matar a tua sede? Até quando você vai ficar refém da tua sede? Até quando você vai sentir a tua garganta raspar de vontade de tomar essa água, mas você não deixa, você não toma essa água por um único motivo: orgulho, soberba, arrogância, prepotência? Até quando você vai ficar sem beber essa água, sem se alimentar? Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Deus viu até onde os israelitas poderiam aguentar, até onde eles poderiam realmente ficar, até quando eles poderiam ficar. Porque que adiantasse? Deus poderia libertar eles da noite para o dia, mas só que não seria a mesma coisa igual Moisés fazer. E Deus, quando ele faz esse tipo de situação, não é para enaltecer o nome do homem, mas sim para ser glorificado o nome do Senhor. Porque sem Deus nada disso teria acontecido. Sem Deus Moisés nem estaria ali. E até aqui eu entrego essa palavra de hoje. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigada pela misericórdia, pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Obrigada pela compaixão, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha nos revestindo da tua glória, da tua graça. Venha nos em momento, Pai, nos desligando de qualquer batalha espiritual que a gente entrou, menos da tua presença, Pai. Nos desliga. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.